Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas técnicas para você organizar a sua despensa com o mínimo de organizador possível. Eu não estou dizendo aqui que você nunca viu essa técnica de organização ou que você não conheça. O que estou dizendo é que não é muito comum você ver as pessoas passando isso na internet da forma que eu vou passar aqui. Não é 100% sustentável, mas é bem mais sustentável do que se vê por aí. Então vamos lá. Despensa. É possível você organizar a sua despensa sem organizadores, até mesmo sem potes. É bom colocar no pote? Sim. Tem vantagens? Muitas. É essencial para dizer que a minha despensa está organizada? Não. Eu posso organizar a minha despensa aplicando as técnicas de organização sem nenhum pote de mantimento. Por que a gente indica os potes? Para que os seus produtos conservem melhor. Alimentos abertos, normalmente a gente guarda em pote, mas se eu quero usar o mínimo de potes, ou se nesse presente momento eu não tenho os meus potes, como que você pode organizar? Aqui eu fiz uma demonstração com o que eu tenho, ó, de saquinhos dentro de um organizador. Então, você pode categorizar, você pode ter 2 organizadores. É bem mais sustentável você ter uma cesta para organizar os alimentos em saquinhos do que ficar comprando um pote para cada um, tá? Mas eu tenho algumas observações aí para fazer. Ó, essa cesta, ela não foi comprada para isso, né? Então, ela tá grande. Esse design dela aqui também não ajuda a economizar espaço, então tem que ser uma cesta reta. Então, assim, se vocês tiverem intenção de guardar em saquinhos, por um motivo ou por outro, até você comprar seus potes, usa um organizador que você já tem. Aí você padroniza o modelo, a cor, tenta usar o que você já tem. Então, quando eu quero saquinho, eu só puxo, pego o que eu quero e coloco aqui. Então, assim, alimentos abertos que não estão em potes precisam ser agrupados e categorizados dentro de uma cesta ou na prateleira. Fica muito prático. Aqueles alimentos que você não colocar em pote, você não vai ter pote depois para fazer manutenção, para estar lavando, para estar secando, para estar enchendo, né? Então isso deixa mais prático. É claro que eu não vou colocar de qualquer jeito. Peguei todos os saquinhos abertos e vou colocar dentro de uma caixa organizadora. Não, eu vou ter critérios. Então, eu vou pegar uma caixa, vou colocar os pacotinhos ali, tudo organizadinhos lá dentro. Colocar uma caixa compatível, que se adapta a esse tipo de organização. E sim, vou colocar fiozinho de pão, vou colocar aqueles grampinhos próprios para saquinho, prendedor de roupa, do jeito que você achar melhor. Não é um prendedor de roupa, não é um fiozinho de pão que vai caracterizar que a sua despensa não esteja organizada, e sim a forma que você está organizando esses itens, tá? O pote fica mais bonito, mais apresentável, pode até economizar um pouco, pode, não significa que vai até otimizar mais espaço no seu armário. Depende. Se você não pode comprar um pote hermético, veja o que você tem. Compre um pote mais acessível. Outra vantagem dos potes herméticos é que ele vai conservar melhor os seus alimentos. Mas tem alimentos que não tem necessidade de estarem dentro de um pote hermético. Por quê? Porque às vezes você consome em uma semana, 15 dias, então não vai estragar. Tem alimento que não vai mudar a textura porque está fora de um pote. Então, nesse caso, você vai priorizar para colocar em pote herméticos, nesse caso que você quer reduzir os organizadores, tá? Você vai colocar em pote hermético só aqueles alimentos que vão mudar a crocância, a textura. Enfim, esse tipo de alimento, sim. Porque às vezes 2, 3 dias que fica aberto, ele vai perder aí a sua consistência. Mas um arroz, um feijão, uma farinha não vai perder. Então, tanto faz ela tá dentro de um pote simples ou dentro de um saquinho. Então, eu posso organizar a minha despensa com organizadores e saquinhos categorizados dentro desses organizadores. Então, eu vou ter um organizador, por exemplo, para farináceos, outro para grãos e outro para outro tipo de alimento. Ou se eu tenho uma quantidade muito pequena desses itens, eu posso sim colocar 2 categorias no mesmo organizador, desde que eu coloque eles organizados e subcategorizados.
E quando eu abrir a minha despensa, não vai ter aquele aspecto de bagunça, porque tá dentro de uma caixa organizadora. Então, eu vou visualizar só a caixa organizadora. E mesmo que sobre um pouquinho do pacote para cima, o aspecto de organizado vai estar muito nítido aí. Quanto a pote de mantimentos, é isso. Na medida do possível, é importante eu separar na minha despensa os alimentos abertos dos alimentos fechados. Então agora a gente vai falar dos alimentos fechados. Dá para organizar na minha despensa sem caixinhas organizadoras. É possível aplicar a técnica de organização em todos os produtos direto na prateleira. A regra básica é os maiores atrás, os menores na frente, em fila. Ou em pilhas, os maiores embaixo e os menores em cima. Essa é a regra básica. Existem alguns produtos que normalmente a gente organiza na horizontal, mas que dá para colocar na vertical. Colocando na vertical, eu vou aproveitar melhor o espaço e vai ser mais fácil de pegar esses itens. Porque se eles são pequenos, eu coloco na frente, se eles são maiores, eu coloco atrás. Como, por exemplo, alguns pacotes de arroz, de farinha, de açúcar, o de café, né? Então, existem alguns pacotes aí que eu consigo colocar eles na vertical. E agora você me pergunta, e aí, eu guardo na vertical ou na horizontal? Depende. O que vai ficar mais prático para você? Vai depender da profundidade da sua despensa. Vai depender do número de itens que você tem. Todos os itens que vão se manter organizado direto na prateleira, eu vou abrir mão das cestinhas organizadoras. Se eu quero uma organização mais sustentável ou preciso de uma organização mais sustentável. Porque assim, às vezes a gente tem na cabeça que se eu não comprar cestinha organizadora, não tem como organizar. Alguns itens, gente, é muito importante, porque é difícil manter sem cestinhas organizadoras, mas a maioria é possível. Primeira coisa, eu tenho que setorizar. Então, eu vou setorizar a minha despensa assim, uma categoria de grãos, farinha, arroz, que a gente até já falou aqui. Uma categoria de biscoitos. Vai entrar salgadinho de pacote, biscoitos, doces, salgado, bolacha, torrada, tudo vai entrar nessa categoria, que normalmente são pacotes. E a outra categoria de enlatados, mesmo esses que vêm em vidro. Depois uma categoria, por exemplo, de sobremesa. Então essa categoria vai ser sobremesa, tudo que é sobremesa. Pode vir em caixinha, em potinho, em sachê, que seja em lata. Vai estar tudo nessa seção de sobremesa. Então, eu posso juntar a sobremesa semi-pronta e também tudo aquilo que eu uso para fazer sobremesa, como gelatinas, pacote de granulado, enfim. Bom, essas são as principais categorias. Pode ser que você tenha mais alguma e aí você acrescenta essa na sua despensa. Então, quando eu coloco os menores na frente e os maiores atrás, meus produtos vão ficar visíveis. E isso ajuda muito na manutenção da organização. E para eu saber o que eu tenho e evitar desperdício. Ao organizar a minha despensa, eu vou começar criando as seções. Depois que eu criar as seções, aí eu vou colocar em fila. Cada seção pode ter 1, 2 ou até 3 filas. Vai depender muito da quantidade de alimentos ou daquela categoria. Então, eu posso criar uma seção de mercearia, uma seção de matinais, uma seção de biscoitos, uma seção só de sobremesa, de enlatados e assim por diante. Quando é que eu vou misturar itens na fila, igual vocês estão vendo aí nessa filinha aí do Nescafé e do leite condensado? Quando eu tiver um pouquinho de cada produto. Aí eu vou separar da melhor forma possível, tá? Mas se eu tenho muito item de sobremesa, precisa ficar tudo separadinhos. Agora, quando eu tenho um pouquinho de cada um, eu posso colocar em uma única fila. Aqui, por exemplo, eu poderia ter colocado um saco de arroz em pé, ou aqui, ou nesse aqui. Se eu tivesse mais um pacotinho de açúcar, colocaria aqui. Se eu tivesse mais feijão, colocaria aqui na frente. A lentilha eu deixei na frente porque ela é menor, tá vendo que tá por ordem de tamanho? Isso é muito importante. Então, eu preciso setorizar e organizar sempre assim, do menor pro maior. E se eu vou guardar os alimentos assim, que é uma opção também, só que ela ocupa mais espaço dependendo da quantidade de produto que você tem, né? Tudo depende. Cada caso é um caso. Aí eu vou colocar os maiores embaixo e os menores em cima. Mas qual o problema aqui, ó? Um saco de arroz de 5 quilos, onde eu colocaria? Normalmente eu coloco debaixo de saco de feijão, de macarrão, alguma coisa assim.
sem problema. Só que na hora de tirar, se a pilha de macarrão tá maior, é aquele transtorno. Isso que você pode guardar em pezinho, tá? Aí, claro, vocês viram que eu apoiei lá, porque senão ele não para. Sempre vai ter que ter um segurando o outro pra dar certo. Esse aqui, ó, eu fiz assim, ó, tanto do açúcar quanto esse, o arroz também você pode fazer isso. Eu coloco o peso tudo pra baixo e depois eu faço assim, ó, igual eles fazem no mercado. Aí você dá uma batidinha assim pra ele ficar quadradinho no fundo e ele vai parar de pé, tá? Então, gente, a gente vai separando de acordo com o que a gente tem. Tenho muito macarrão, uma fila todinha pro macarrão. Ah, não, eu tenho bastante macarrão, mas cabe um pacote de arroz. O pacote de arroz é grande, fica lá atrás. Aqui eu vou fazer uma fila só de açúcar. Aí na frente eu posso pôr alguma coisa muito próxima de açúcar, ou que eu uso com açúcar, para aproveitar esse espaço. O meu aqui não tá aproveitando muito porque minha despensa tá vazia. Bom, depois dos matinais e sobremesa, uma coisa que tá faltando aqui que a gente tem na nossa despensa é latas e vidros, né, de palmito, azeitona. Então, como que eu vou fazer? Vou sempre colocar as latinhas e os vidros do menor pro maior. Então, posso colocar azeitona junto com atum, junto com palmito? Posso, porque se eu tenho um pouquinho de cada um, é uma filinha só para todos, separando por tamanho. Agora, se eu tenho muita azeitona, muito palmito, aí vai ter uma fila para cada um, certo? Aí, óleo e azeite eu posso pôr atrás dos vidros maiores de conserva, ou eu posso criar também uma fila só para eles e fica assim dentro da nossa despensa. Tá categorizado e tá organizado. Ah, não, Eide, mas você misturou aqui, ó, matinais com sobremesa, porque eu tenho pouco. Se eu tivesse bastante, eu ia criar uma categoria só para sobremesa, tá? Cada despensa vai ter sua particularidade, né? Aqui eu tô falando geral. Tô mostrando para vocês o esqueleto da organização da despensa com o mínimo de organizador. Existem muitas pessoas que me seguem e elas gostam de uma organização mais sustentável. E quando você vai fazer uma organização mais sustentável, você usa o mínimo de organizador. Então, se você prioriza o layout, é importante você ter organizadores, principalmente para esses itens que faz diferença aí na sua rotina. Agora, se você prioriza a sustentabilidade, elimina o máximo de organizador e faça seu próprio organizador para aqueles itens que realmente vão fazer diferença na sua rotina, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comenta aqui, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijão, gente!